Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, uma informação relacionada à Argentina, uma informação relacionada a Suzano, uma informação relacionada à Apple, uma informação relacionada a Fleury, um comunicado ao mercado de CEMIG, um comunicado ao mercado de Petrobras, um fato relevante de Alupar e tratar aqui de 3R Petroleum, que desabou 15,7% na presente data. Explicar o que está acontecendo com a companhia. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na data de gravação desse vídeo, 17/4, o Ibovespa caiu 0,25%. Uma leve queda, e um dos grandes motivos dessa leve queda foi ali a especulação do mercado de que haveria uma tentativa do governo de alterar a regra fiscal do novo arcabouço fiscal que teria sido enviado e prometido pelo governo federal. Segundo o Haddad, essas alterações que o mercado estaria temendo são meros detalhes jurídicos. Não sabemos, isso aqui ainda tem muito a ser discutido no Congresso Nacional, então isso aqui é completamente irrelevante. De qualquer forma, isso foi suficiente para gerar volatilidade no mercado, PetroRio caindo 1,44%, a 3R, que eu vou comentar mais à frente, 15,7%, uma pedrada. Tivemos aqui o Santander tendo uma queda aqui de 1,29%, enquanto o Banco do Brasil continua subindo. Tratei sobre Santander num vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. Tem algo estranho ocorrendo com o Banco Santander. Taesa acabou se recuperando, inclusive subindo na presente data. Ainda é muito especulativa a afirmação de que vai haver um follow-on. E só lembrando que caso você queira ter corretagem grátis no BTG Pactual, eu deixo link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Em relação à Argentina, a inflação e o dólar bateram novos recordes, como se não bastasse a hiperinflação de 100% no ano de 2022. E a grande falta de confiança que está ocorrendo no governo do Fernandes está fazendo com que o dólar paralelo, o mercado dólar blue, venha atingindo recordes, promovendo uma alta desvalorização cambial, a fuga de recursos de reservas argentinas continua e a inflação continua disparando. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de inflação está em 104,3%. É a maior taxa desde 1991 na Argentina. Portanto, a situação na Argentina só piora e por isso precisamos ficar atentos no que está acontecendo naquele país para que, entendendo aquela péssima experiência daquela nação, aqui no país nós tentemos evitar os mesmos erros cometidos naquele país. E não que eu esteja crente de que os políticos irão aprender com esses erros. Na verdade, eu acredito nos indivíduos, na capacidade dos indivíduos de entender o que está acontecendo lá e o que aconteceu e cobrar dos políticos uma postura contrária. É importante fazer essa cobrança porque, acima de tudo, o que mais um político valoriza é o voto. Caso ele sinta que a opinião pública está contrária às ideias e aos pensamentos dele e que ele corre risco de não ser reeleito, ou seja, ele incorrer em popularidade, ele vai mudar automaticamente a sua opinião, porque eles são completamente voláteis e vão se adequar à opinião majoritária, que espero que seja a que tenha o maior bom senso aqui no país. Continuando aqui, o MST ocupou uma área utilizada pela Suzano lá no Espírito Santo. E é justamente ali uma fazenda produtora de celulose da Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo. O MST alega que a ação envolveu cerca de 200 famílias e diz que a área não é da Suzano, seria um patrimônio do governo do estado. Em nota, a Suzano diz o seguinte, que já tomou as medidas legais para buscar a reintegração de posse, que é um processo judicial onde você alega que foi esbulhado na sua posse, alguém tomou a posse da sua propriedade, e aí você pede para que o juiz lhe entregue um mandado com um oficial de justiça e até mesmo, se preciso, força policial, para a retomada da posse. Sendo que lá na Bahia o MST já tinha feito isso com fazendas da Suzano, e a Suzano, no geral, tem conseguido a recuperação da sua posse. É por isso que você vai verificar na cotação de Suzano, na presente data, esse evento sequer fez preço, porque o mercado já espera que a Suzano consiga resolver esse problema sem maiores dificuldades. Sendo que a ação da Suzano já acumula uma queda de 21%, isso vem acontecendo com o setor de papel e celulose, estamos vendo também Klabin sofrendo em suas cotações. A única empresa que acaba se safando, entre aspas, é a Irani, que está mais exposta ao mercado doméstico e não tem como negócio a venda da celulose, mas sim a venda de embalagens, o papelão ondulado, que é o forte da Rani 3. Prosseguindo aqui, em relação à Apple, já estão dizendo aí que ela virou um banco, porque a Apple lançou hoje uma conta poupança remunerada lá nos Estados Unidos, que vai render 4,15% ao ano, que seria 10 vezes mais que a taxa média das contas poupança de bancos comerciais do país. Por quê? Porque nos Estados Unidos
as contas remuneradas, contas poupança, rendem muito pouco. Então 4,15% ao ano é um rendimento muito bom lá nos Estados Unidos. 4, 5% ao ano em renda fixa. Ah, Luan, por que o juro lá é tão baixo assim nos títulos de renda fixa? Porque o risco é muito mais baixo do que um país emergente. Então o prêmio de risco que a taxa será inferior. E pare e pense comigo, 4,15% em dólar para o brasileiro pode não ser um mau negócio, principalmente aquele brasileiro que quer proteger o seu patrimônio no exterior sem correr o risco da renda variável. Então ele não quer investir nas ações de Apple, ele prefere investir em títulos corporativos da Apple ou até mesmo aí numa conta remunerada. Apesar disso, que colocaria bancos sob risco de concorrência, Wells Fargo, por exemplo, acabou subindo, então ainda parece não ser uma preocupação do mercado a Apple entrar nesse segmento. E aqui, só para fins comparativos, o Marcos, a conta digital do Goldman Sachs, paga 3,9% e do American Express 3,75%, então a Apple foi bem ousada. Achei uma aposta interessante da Apple se valendo hoje dos juros mais altos lá nos Estados Unidos. Já deixa aqui nos comentários se você vai de alguma forma utilizar essa conta para colocar parte dos seus recursos. E em relação à Fleury, a empresa informou após a aquisição da Hermes Pardini, o CAD acabou aprovando essa aquisição, que o ganho em EBITDA seria de 220 milhões a mais do que se pensava. Ou seja, a sinergia seria melhor do que o esperado. E aí você poderia pensar, bom, diante dessa situação, Fleury deveria subir, mas não, acabou até caindo na presente data. Então não fique operando notícias. Esse aqui é só um exemplo muito claro de que você não vai conseguir operar notícias. Afinal de contas, se a Fleury se surpreendeu positivamente com o ganho de EBITDA nessa negociação, porque afinal de contas ela não subiu? Não tente prever, não tente nem mesmo entender a explicação diante de uma queda quando, numa visão estritamente racional, a ação deveria subir. E em relação à CEMIG, um comunicado ao mercado em que ela informa que concluiu a venda da participação societária na Axion Soluções. Então a CEMIG informa o seguinte: em continuidade à divulgação de comunicado ao mercado de dezembro de 2022, concluiu a venda para a Light a totalidade da sua participação de 49% na Axion Soluções. O valor da operação é meramente simbólico, apenas para não configurar doação, entendeu? R$1 apenas a negociação. É importante você entender por que ocorrem essas negociações simbólicas, porque uma doação gera imposto sobre doação, o que não ocorre numa negociação meramente simbólica. Então é muito importante. Isso aqui não é algo ilegal. Trata-se de uma mera estratégia de planejamento tributário, utilizar a legislação a seu favor para pagar menos tributos. Continuando aqui, em relação à Petrobras, ela trouxe um comunicado ao mercado. Petrobras essa, que está acumulando uma boa valorização nos últimos 12 meses, ainda negocia abaixo do valor patrimonial, sendo que está acima do meu preço médio. Meu preço médio é R$ 24,52. Esse aqui é o preço médio mesmo, sem considerar ajuste de dividendos, e já ultrapassou a minha gestão de risco, por isso não vou fazer mais nenhum aporte, porque Petrobras está muito mais suscetível a ingerências governamentais, daí a necessidade de maior gestão de risco nessa empresa. E o comunicado foi o seguinte: é uma resposta a um ofício da CVM, em que consta o seguinte: em relação à notícia veiculada na mídia sob o título Petrobras deve negociar em real com outros países, indica Haddad. E haveria as seguintes afirmações: o ministro da Fazenda, Haddad, teria dito que a Petrobras pode ser considerada nos termos da declaração conjunta assinada entre Brasil e China, que recomenda vendas internacionais sejam em reais. Haddad falou com jornalistas na sede da Embaixada do Brasil em Pequim, na China, e o Poder 360 perguntou ao ministro da Fazenda nessa questão das moedas locais. No caso de empresas que têm participação do governo, como a Petrobras vai negociar com a China em real? E o Haddad teria respondido: é isso que recomenda o memorando final. A declaração é essa. Estamos incumbidos de fazer esse tipo de análise. Diante disso, a Petrobras esclarece que no dia 14 de abril de 2023 consultou o Ministério da Fazenda acerca da existência de alguma decisão da União referente às notícias veiculadas no ofício que teria sido comunicado à companhia. E no dia 17 de abril, a companhia recebeu a resposta no sentido de que, por parte do Ministério da Fazenda, não haveria nenhuma decisão. Portanto, haveria ali uma contradição do Haddad? Não sabemos. Mas basicamente a Petrobras só descreveu os fatos aqui que acabaram ocorrendo com ela. Então isso aqui é meramente especulativo, também não gera preço em Petrobras, você não deveria se preocupar com isso. Em relação à Alupar, ela trouxe um fato relevante anunciando bonificação. Então a companhia comunica aos acionistas e ao mercado que em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ordinária, houve a aprovação do aumento do capital social da empresa em 328 milhões de reais, mediante a capitalização de parte da reserva de investimentos da companhia, com a emissão de 35 milhões de ações, sendo quase 24 milhões de ONs e 11 milhões de PNs, sendo uma bonificação de 4%, ou seja, na proporção de 4 novas ações a cada 100 ações possuídas. É uma bonificação pequena, mas já será aí algumas ações pingando na sua conta. E farão jus a essa bonificação os acionistas que sejam donos das ações ao final do dia 17 de abril. Então, se você não tinha ações da Alupar, você não tem mais direito a receber essas bonificações, sendo que no dia 18 as ações já são negociadas ex bonificação, com o ajuste no preço da empresa. E o pagamento das bonificações já vai ocorrer no dia 24 de abril. Tudo muito célere. Lembrando que as bonificações são realizadas em números inteiros, não há meia ação, de tal modo que as frações são vendidas na B3 e o saldo é pago ao acionista. Portanto, se eu tenho 155 ações, 4% seria 6,2 ações. Não dá para ter 0,2 ações. 6 sim. Então, essa fração é vendida na B3 no leilão e o saldo é pago ao acionista. Eu detenho ali, por exemplo, 800 ações de Alup 11, portanto, vou receber 32 ações de Alup 11 na minha conta. Lembrando que vai haver o ajuste, então vai haver uma queda aqui nas ações, que é um mero cálculo de ajuste, e depois isso vai ser compensado pelas 32 ações que vão entrar aqui na minha conta. E o custo da bonificação, lembrando que a bonificação é uma doação de ação, entre aspas, você não tem nenhum custo, mas para fins de imposto de renda você tem ali uma indicação de custo, que será de R$ 28,05 para as units. As units hoje estão custando R$ 29,22. Eu tenho a Alup 11 a R$ 26,80. Portanto, para mim, meu preço médio irá aumentar por conta da bonificação, porque o custo de bonificação é maior que meu preço médio de compra. Mas para quem tem ação recentemente, é bem provável que o custo médio caia, porque vamos supor que a pessoa comprou a 29, diante disso, ela vai ter uma queda no preço médio. O que é melhor? Olha, considerando que eu não quero pagar muito imposto de renda, eu prefiro que o meu preço médio suba. Afinal de contas, quanto maior o preço médio, menor será meu imposto que eu irei pagar algum dia caso eu tenha ganho de capital tributável. E finalizando aqui com 3R Petroleum, a ação simplesmente desabou. Como eu mostrei para vocês, foi uma queda de 15,7%, sendo que no último ano a queda, com essa queda da presente data, já soma 38%. E por que isso vem acontecendo? Primeiro ponto é que é uma small cap, então qualquer tipo de especulação já gera uma grande queda nas ações. Veja que o valor de mercado da empresa é inferior a 6 bilhões de reais, então é muito fácil a sua cotação ser manipulada, apesar do alto free float. Além disso, a ação da 3R Petroleum vem sofrendo muito com especulações envolvendo eventual cancelamento de vendas de ativos como o Polo Potiguar da Petrobras. Isso acabou não se confirmando, as ações acabaram retornando suas cotações, só que aí, novamente, com um novo rumor, que na verdade nesse caso foi confirmado, a ação acabou desabando, que foi justamente o aumento de capital, que não era esperado pelo mercado, por isso gerou toda essa queda. Dessa forma, a empresa publicou aqui um fato relevante, também um aviso aos acionistas, comunicando que vai haver um aumento de capital social, um follow-on, e esse aumento será de no máximo 899, então arredonde para 900 milhões de reais, mediante emissão de quase 37 mil ações, sendo no valor mínimo de 600 milhões de reais, com quase 25 milhões de ações que serão emitidas. E por que o mercado fica muito assustado com o follow-on? Por um motivo muito simples, eu acabo tendo um risco de ser diluído caso eu não participe do follow-on. Então eu, como acionista da empresa, sou obrigado a colocar mais dinheiro na empresa, do contrário, serei diluído. O que é a diluição, afinal? A diluição é muito simples. Se antes, com 100 ações, eu tinha um lucro por ação de R$10, com 200 ações, meu lucro por ação cai pela metade, porque agora eu dobrei o número de ações. Logo, agora, o que era R$10 será apenas 5. Então, salvo se eu realizar novas compras dentro dessa oferta secundária de ações, eu sou diluído e isso é ruim. Outra mensagem que um follow-on passa para o mercado é de que a empresa não possui uma boa gestão financeira, não sabe cuidar da sua estrutura de capital ou não tem um bom planejamento dentro do seu orçamento de capital, já que as dívidas não foram capazes de sustentar o crescimento da empresa. Ela precisou de capital próprio, que é mais custoso. Capital próprio é entendido como algo mais caro do que a dívida, porque a dívida é utilizada para bater no imposto de renda. Dessa forma, o novo capital social da empresa subiria para 5 bilhões,
ações, e esse aumento de capital se justifica para aumentar a posição de caixa da empresa e otimizar a sua estrutura e reduzir a alavancagem, ou seja, ela está dizendo para o mercado que precisa reduzir a sua dívida, porque quando ela aumenta o tamanho do equity, parece que a sua dívida fica menor, porque se antes eu tinha 100 de dívida para 50 de capital próprio, que é o equity, se agora eu aumento meu equity para 60, 70, parece que minha dívida ficou menor, mas na verdade não, eu só aumentei o meu equity. E também para fazer frente às despesas de investimento, que no caso da empresa são elevadas. E o preço das novas ações que serão emitidas será de R$ 24,45. Esse será o preço ali para o follow-on. Como as ações estão custando 27, é óbvio que elas desabariam, porque se no follow-on eu posso comprar 24, no mercado não faz nem sentido custar 30, por exemplo. E a diluição já foi calculada pela companhia, caso você não exerça, você será diluído em no máximo 15% e no mínimo 10%. É uma diluição bem alta. Por isso, se você acredita nos projetos da empresa, é importante que você participe do follow-on. Outro ponto que assusta o mercado é que esse timing do follow-on foi bastante questionável e surpreendente do ponto de vista negativo, dado que a percepção inicial do mercado era de que a 3R teria condições de bancar a aquisição do Polo Potiguar, com a geração de caixa própria e com dívida. Então, como eu falei para vocês, isso passa uma mensagem ruim você precisar de um follow-on. Segundo o CFO da companhia, a 3R optou por equity ao invés de dívida, porque o cenário do mercado de dívida piorou, o custo da dívida está muito alto, e aí por isso eles tomaram essa decisão. E tudo isso para custear o Polo Potiguar, que será completamente transformacional para a 3R. Então, considerando que eu concordo parcialmente com isso, eu particularmente, que detenho uma pequena posição em 3R, provavelmente vou ingressar nesse follow-on. Contudo, preciso chamar a atenção aqui para uma situação envolvendo conselheiro da 3R, lá da Gerdau, da família Gerdau, que teria comprado put antes do follow-on, um mês antes. Ele acabou negando que não era por isso que teria o follow-on, mas isso aqui é bastante estranho. Mas isso só demonstra que nós, pequenos investidores, acabamos ficando bastante sujeitos a esse tipo de manipulação. Como está acontecendo com o Santander, que os diretores estão fazendo vendas, porque estavam sabedores de que a ação iria desabar pela queda na performance do banco. Mesma coisa aqui com o 3R, mas considerando que acredito que a maioria de vocês seja um investidor de longo prazo, e considerando que o curto prazo é bastante incerto e repleto de manipulações, precisamos abstrair isso e pensar no longo prazo. Como eu acredito no projeto do Polo Potiguar e no projeto de crescimento da 3R, prefiro mesmo diante disso manter a posição e eventualmente até mesmo ingressar nesse follow-on. O BTG Pactual, por exemplo, e esse relatório é gratuito para quem tem conta no BTG, trouxe que esse follow-on foi uma surpresa absoluta, ninguém poderia prever. Detalhando aqui, o preço do follow-on, que os acionistas que têm direito de subscrição vão poder exercer esse direito até o dia 22 de maio, que a alavancagem da empresa deve encerrar dívida líquida sobre EBITDA em 1,7 vezes em 2023, mesmo considerando o pagamento Potiguar, que é justamente ali o trigger da companhia de crescimento. Como alerta aqui o BTG, o sentimento negativo no curto prazo deve persistir, principalmente por conta dessa surpresa aparentemente negativa. Ainda assim, o BTG mantém a sua posição de compra com preço-alvo de R$ 85. É provável que eles revisem essa projeção, esse preço-alvo, ainda mais com esse follow-on. Mas eu mantenho minha posição pelos motivos que eu já linkei para vocês e não fico tão preocupado por enquanto. Lembrando que, obviamente, é um case mais arriscado, que ainda precisa se provar no tempo, daí a razão pela qual você não vai colocar muito dinheiro numa empresa como essa. Empresas como esta, você coloca pouco dinheiro para se beneficiar da convexidade. Lembrando que esse vídeo não é recomendação. E lembrando também que, por mais que eu tenha me tornado analista de valores imobiliários, eu não posso realizar recomendações públicas sem passar por um procedimento específico, inclusive com assinatura de relatório e envio desse relatório para os órgãos competentes. Então não é assim que funciona. Mas se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Publiquei recentemente uma aula sobre a estratégia do Earn Yield lá do Clube do Valor, tem aulas de indicadores da análise fundamentalista, aulas de small caps e o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu trago passo a passo de como declarar suas ações, seus fundos imobiliários, seus investimentos no exterior e muito mais. Associado ao Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa notícia envolvendo 3R Petróleo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!